Saudações a todos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Química Orgânica, onde nós iremos estudar os principais tipos de reações orgânicas. Tópicos dessa aula: nós vamos estudar a energia de dissociação das ligações e vamos ver uma breve introdução às reações orgânicas. Então, o que seria essa energia de dissociação das ligações? Nós vamos dividir essa energia de dissociação de ligações em dois tipos, homólise e heterólise. Então, libera-se energia quando átomos se combinam para formar uma molécula e consome-se equivalente quantidade de energia quando se quer separá-las. A quantidade de energia consumida ou libertada denomina-se, respectivamente, na ruptura ou formação de uma ligação, de energia de dissociação de ligação. Então, nós temos aqui dois compostos A e B, que eles vão se romper. Então, rompimento simétrico. Quando o rompimento é simétrico, nós temos um elétron em cada um dos átomos iniciais. Então, aí a gente tem a formação de radicais. No segundo, nós temos que o átomo B ficou com os dois elétrons da ligação, formando um ânion, e o átomo A ficou sem nenhum elétron, formando um cátion. Então, esse rompimento é assimétrico. E aí você tem elétrons com... um dos elétrons permanece com... um dos átomos permanece com os dois elétrons e o outro sem, formando íons. E mesma coisa para formar. Você tem dois radicais que se juntam, formando uma ligação, ou dois íons de cargas opostas que também podem se juntar, formando uma ligação. Quando a ligação se dissocia e cada elétron vai para o seu fragmento, denomina-se homólise. É aquela que forma os radicais. Então, nessa tabela, a gente vê algumas energias, tá? Para algumas moléculas mais comuns. Já quando a ligação se dissocia e ambos os elétrons vão para o mesmo fragmento, denomina-se heterólise, que é aquela em que há a formação de íons, de cátions e de ânions. E aqui também, novamente, alguns valores. A gente pode observar que os valores dessas reações são maiores do que os valores das reações de uma homólise. Bom, aqui nós temos uma forma de calcular a energia total das ligações. Por heterólise simples, uma molécula neutra produz um íon positivo e um íon negativo. A separação dessas cargas opostas exige bastante energia. Logo, as energias heterolíticas são maiores que as homolíticas, que produzem espécies neutras. Em fase gasosa, dá-se mais rapidamente e mais fácil, que é a homólise. Já em um solvente ionizante, o preferido é a heterólise. Então, aqui mais alguns exemplos de reações. Tipos de reações orgânicas. Nós temos a substituição, que é característica de compostos saturados, compostos que não têm ligações duplas nem triplas. Um grupo substitui outro grupo. Então, nós temos aqui o metano reagindo com Cl2. O que a gente pode observar que é característico? Você vai ter a substituição de um hidrogênio de um reagente pelo cloro de outro. Então, sai um hidrogênio do metano e no lugar dele entra um cloro. E sai um cloro do Cl2 e no lugar dele entra o hidrogênio. Então, a gente vai formar o clorometano e o ácido. Então, há uma substituição de um átomo de um reagente pelo átomo de outro reagente. Característico de compostos com ligações duplas são as reações de adição. Então, nas reações de adição, nós temos a ligação dupla do eteno ou etileno e um ácido, no caso o ácido bromídrico. O que está acontecendo? No produto, nós não temos mais dois. Nós temos apenas um único produto. Por quê? Porque um reagente incorporou o outro reagente. Então, o HBr ele entrou no lugar da ligação dupla do eteno, formando o bromoetano. Eliminação é o oposto da adição. Preparam-se compostos com duplas ou triplas. Então, nós temos um etanol. E esse etanol ele vai eliminar uma molécula, no caso aqui de água, de HOH, formando um etileno. Então, é o oposto da adição. Aqui nós temos um reagente e vamos ter formando dois produtos. E, por fim, o rearranjo, que é uma molécula que sofre reorganização de suas partes constitutivas. Então, nós vemos que aqui, do lado esquerdo,
nós temos um éter. E no lado direito, ao se aquecer, esse éter se transforma em uma cetona. Mecanismo de reação. Mecanismo de reação nada mais é do que a descrição dos eventos que ocorrem a nível molecular, quando os reagentes se transformam nos produtos. Então, nas reações radicalares, a gente tem um radical que vai atacar uma molécula. Esse radical vai arrancar um dos átomos da molécula e vai formar um outro radical. Isso também pode acontecer com uma ligação dupla. Só que na ligação dupla, esse radical ele não vai arrancar nenhum átomo. Ele vai se incorporar à molécula na ligação dupla, quebrando a ligação dupla e produzindo um radical, um carbono. Aqui nós temos um exemplo, o ácido araquidônico, que ocorre no nosso organismo, em que nós temos um radical de oxigênio, que vai capturar um hidrogênio desse ácido araquidônico. Tá? Introdução, né? Reações polares. Então, são aquelas que ocorrem entre compostos polares. Então, aqui nós temos alguns exemplos de compostos polares, como o clorometano, o metil-lítio. E aqui nós temos o exemplo de uma reação polar, em que nós temos um álcool que vai ser atacado por um ácido. Então, essa hidroxila desse álcool vai capturar o hidrogênio do ácido e vai liberar o grupo A. E vai produzir um álcool protonado. Heterólise das ligações com o carbono produz carbocátio e carbânio. Então, nós já estudamos nas aulas passadas que é o carbocátio, quando você perde um hidrogênio, um grupo, e esse grupo pode ser um hidrogênio, outro átomo vai levar o par de elétrons da ligação, formando um carbocátio. E o carbânio é quando o grupo que sai não leva o elétron que lhe é devido, deixando o elétron para o carbono, formando um carbânio. Então, aqui nós temos as estruturas do carbânio e do carbocátio. Então, a carga permanece constante antes e depois da reação. Toda reação, a gente não cria nem perde carga, no geral. Podemos observar aqui que nós temos duas moléculas neutras que vão reagir, um alceno com um ácido. Então, na hora que esse alceno capturar esse hidrogênio ácido, ele vai ficar positivo. Porém, o bromo vai ficar negativo. Então, quando nós somarmos uma carga positiva com uma negativa, vai ter novamente zero como carga total. O que sabemos é uma gota de água e o que ignoramos é o oceano. Obrigado a todos, bons estudos. Aqui novamente as nossas referências e até a próxima aula.